Olá, olá, muito boa noite a todos. Todos estão me ouvindo bem? Boa noite, Tati, tá me ouvindo? Boa noite, Márcia, tá me ouvindo? Professor Luiz Antônio, todos chegando. Muito boa noite, muito boa noite. Sim, ouvindo bem? Que bom, que bom, que bom, que bom. Maria Eliana, Luciane, joia, professora Ana Karina, professora Rita Russo, a Maria Inês tá aqui, que bacana. Também a Ana Karina Faza. Niele, boa noite. Boa noite, que bom ter vocês aqui. Que maravilha ter vocês aqui. Vamos aguardar um pouquinho. Hoje à noite é noite de novidade, iniciando um novo projeto aqui, né? Com a participação de mais pessoas na nossa live. Nós estamos aguardando a professora Ana Lúcia, que vai fazer a live conosco hoje. Eu ainda não identifiquei se ela entrou, mas eu acho que não. Ainda não. Bom, hoje à noite a gente vai ter uma convidada especial aqui com a gente, inaugurando um projeto que nós estamos fazendo aqui no Instagram, que chama História de Vidas com Neuropsicopedagogia, tá? A ideia é trazer pessoas para contar um pouco de por que escolheram essa profissão, de como se veem hoje nessa profissão, e contar um pouco de como vivem dela hoje em dia, né? De como conseguem desenvolver todos os tipos de trabalho com esta profissão. Boa noite, Melissa. Boa noite, Nilceia. Estão entrando. Boa noite, Letícia. Também está entrando. Deixa eu só verificar aqui com a professora Ana Lúcia. Estamos aguardando ela. A gente tem feito um trabalho aqui no Instagram, trazendo algumas temáticas voltadas à neuropsicopedagogia nesse último mês. Tem dado uns resultados muito positivos, o impacto e o retorno das pessoas tem sido muito positivos, certo? E a partir de agora, então, a gente quer mostrar como que esses momentos de escolha de curso, de escolha de profissão, eles acabam impactando nas nossas vidas. Nós já temos 6 convidados, junto com a Ana Lúcia, para esses momentos, 6 pessoas que aceitaram estar aqui conosco sempre às sextas-feiras, tá? Vai sim ficar gravado, tá? Vai sim ficar gravado. Uma colega acabou de fazer uma pergunta se vai ficar gravado. Vai sim, Luciane, vai ficar gravado, você vai poder assistir outras vezes. A Letícia dizendo que tá gostando bastante do trabalho, que legal. Já entrou a Roseli, a Júlia, Germano, acho que é isso. Professora Ana Lúcia, você já entrou? Você dá um oi para mim? Só um minutinho que agora vamos chamar a professora Ana Lúcia para entrar aqui com a gente.
Tá virada aqui a câmera. Oi, Ana, já estamos te ouvindo. Tava virada a câmera. Ai, que legal. Que legal, Ana. Bem-vinda. Obrigada. Muito boa noite. Deve estar bem frio aí nessa cidade, né? Aqui eu acho que vai o inverno, o verão adentro. Ah, nossa. Aqui no interior de São Paulo a gente está vivendo uma onda de calor agora. Mas eu tô vendo você aí bem agasalhadinha. Pensei, deve estar frio. Ana, eu quero te agradecer imensamente por você ter aceito o convite de participar desse projeto, inaugurando aqui um ciclo de lives. É um projeto que a gente está buscando fazer sobre histórias de vidas com neuropsicopedagogia, né? Entender um pouquinho os motivos que cada um teve para escolher essas profissões maravilhosas, tanto a neuropsicopedagogia clínica quanto a neuropsicopedagogia institucional, tá? Você é uma pessoa que eu sempre digo que trabalhar com educação e no SensoPEG, especialmente, a gente ganha muitos presentes e você é um belíssimo presente que o SensoPEG ganhou e eu também, pela parceria, né, por toda a colaboração sempre que a gente precisou contar com você. E hoje, então, é uma grande satisfação e honra tê-la aqui. Muito O obrigada. currículo O currículo da Profiana está na descrição da live já a semana toda, mas a professora Ana tem uma extensa carreira na educação, tem muitos anos de educação, atua como docente nos cursos de pós-graduação, tem experiência como pedagoga. Eu vou deixar a professora Ana se apresentar um pouquinho e daí ela já pode falar como que a neuro surgiu na vida dela. O microfone é todo seu, professora. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Bom, Angelita, eu trabalho como neuropsicopedagoga clínica, mas eu sempre coloco para os alunos, é muito forte a minha relação mais com o institucional, na verdade, né? Eu atuei na educação básica durante 27 anos e eu tive o privilégio de trabalhar em uma das escolas que eram escolas, aliás, em duas escolas que eram escolas de referência da cidade, a que eu permaneci mais tempo, então eu tenho muito mais bagagem para falar, que eu sempre digo que era uma escola à frente do seu tempo, né? Então hoje, quando a gente olha na neuropsicopedagogia, revisita muito a teoria de Piaget para embasar toda essa ciência, que é a neuropsicopedagogia, a minha escola era completamente piagetiana, né? Logo que eu ingressei lá. Então eu tenho muito essa vivência dentro de mim. A gente tinha como referência a escola Chave do Tamanho do Rio de Janeiro, que era do Lauro de Oliveira Lima. Teve um grupo de colegas que visitaram toda a escola para trazer toda a organização pedagógica para a gente seguir essa linha. Então, isso para mim assim serviu de sustentação para entender muito mais a neuropsicopedagogia. E hoje, assim, já vamos fazendo um gancho, né? Eu vejo que tenho a questão da neurociência, mas se a gente olhar para Piaget, ele construiu um modelo de aprendizagem sem poder olhar um escaneamento cerebral, sem ter chegado nessa época, mas ele desenhou todo o modelo de aprendizagem, né? Então isso é muito assim gratificante da gente poder perceber e de repente ver que tem vamos dizer, algumas modificações, mas a gente tem que entender qual era a época dele e quais as condições que ele tinha, né? Dentro dessa questão, assim, da educação, eu trabalhei muitos anos na educação básica, então eu trago essa bagagem, essa vivência dentro de mim, faço um trabalho muito, assim, grande dentro das escolas, com frequência me convidam para trabalhar nas reuniões pedagógicas, para trabalhar na formação de professores. Tem um último projeto, assim, que eu fiquei encantada, que era de uma aluna nossa, que ela está trabalhando na Secretaria de Educação de Igrejinha. Então, de vários nomes que ela indicou, um deles foi o meu,
para fazer um trabalho de Legal. formação para os professores, né? Então é um projeto que está levando esse ano inteiro. E dentro dessa questão, assim, a gente acaba conhecendo tantos profissionais que eles têm essa visão da questão de trazer a neurociência. Talvez eles nem sabiam que eles estavam fazendo neuropsicopedagogia, mas a gente vem e mostra que existe isso, né? Já vamos pegar o gancho, que nem tu perguntaste ali como que eu ingressei na neuro. Isso. Como que ela apareceu assim na sua vida? Ela apareceu, na verdade, num folder em cima da mesa dos professores de uma das escolas que eu trabalhava. Eu lembro Legal. que eu vi esse folder e ele me chamou a atenção, eu guardei comigo, né? Levei ele comigo, me matriculei, iniciei. Aliás, eu me matriculei, era em julho, e só começou porque tem um tempo até formar a turma. Uhum. Mas a gestora da época, ela fez de tudo para conseguir abrir ainda naquele ano, então a gente iniciou a aula, praticamente era lá em novembro. Mas uma aula, assim, que foi inesquecível, né? A primeira professora que nós tivemos na pós foi a professora Odete, e ela veio assim, um encantamento para a gente que não tinha como a gente pensar que esse não seria o nosso lugar, né? Que ali era um local diferenciado, que ia ter conhecimentos diferenciados, mas a gente via muito amor nos olhos de cada professor que passou por aquele curso. E dentro dessa perspectiva, eu tenho muito assim, eu lembro que eu olhava para esses professores, né? Vários deles me encantaram. E eu sempre imaginava assim, eu quero trabalhar nessa instituição, eu quero trabalhar de qualquer jeito nessa instituição, porque é uma coisa que ressalta aos olhos, não tem explicação o que é o corpo docente do Sensupeg, né? Eu acredito que a gente passa muito mais do que o conteúdo, a gente transmite amor junto com o conteúdo. E isso faz com que os alunos se percebam, né? Porque a grande maioria vem da educação. Eu sempre coloco aqueles que fazem a neuropsicopedagogia, eles já têm um olhar diferenciado dentro da educação e eles, de certa forma, buscam pessoas que pensam da mesma maneira como eles, né? Que existe uma educação diferenciada, que a gente tem tudo para dar certo. Então, é isso que eu percebi, assim, no profissional da neuropsicopedagogia. E aí, Angelita, assim, eu lembro de alguns colegas que também me enviaram currículo para o Sensupeg, contando, assim, vamos dizer assim, um furo de reportagem, né? E eles entregavam para a secretária lá da gestora e ela engavetava aqueles currículos. Eu pensei, eu não vou deixar meu currículo aqui para guardarem na gaveta. Enviei direto para o Sensupeg e logo fui chamada. Então, eu acho assim, se a gente tem um sonho, a gente acredita que aquilo vale a pena, tem que correr atrás, né? Não dá para deixar engavetarem teu sonho, não. Que legal, que legal. Eu não sabia desse detalhe que você não deixou o currículo no polo e que enviou por e-mail. Que bom. Olha só como é bom a gente conversar. Era e-mail, era correio naquela época, né? Nossa, impresso pelo correio. Aí, denunciou nossa idade. Eu não sabia disso. Eu lembro, assim, que no começo a gente recebia muito currículo em papel mesmo. E eu não lembro em que ano mais ou menos foi isso, Ana, que você enviou seu currículo. Eu enviei logo no finalzinho de 2011 e aí no início de 2012 já me chamaram. Sim, sim. Então provavelmente foi a época que a Laís estava com a gente no Sensupeg. E daí... Mas aí você iniciou como docente dos cursos em educação em geral ou já na neuropsicopedagogia?
Eu entrei na parte... primeiro foi psicopedagogia, tá? Mas aí não eram as disciplinas finais de psicopedagogia, eram mais as disciplinas que eram voltadas a intervenções lúdicas, voltadas Lúdicas. à Uhum. questão... Até tinha uma que falava sobre a questão da neurofisiologia, então como tinha Sim, a neuropsicopedagogia, que tem também, né, esse aporte para poder falar sobre a neurofisiologia. Então, eram essas disciplinas iniciais que eu tinha. E também lecionei em vários cursos que eram de práticas para a alfabetização. Tinha um curso, sim, ele era, assim, muito procurado naquela época, né? eu Então, lembro. e logo depois, em 2013, já começou as disciplinas de neuropsicopedagogia. Neuropsicopedagogia. Não entendi. Mas a tua atuação como neuropsicopedagoga em escolas ou em consultório, como foi para você? Foi desafiador? Como foi o teu estágio? Que o estágio, quando a gente entra no curso, é bem desafiador, a gente sempre fica um pouco inseguro, né? Hoje você é professora do curso e trabalha disciplinas de estágio também. Como que é essa coisa de ter sido aluna e hoje ser professora dessa mesma disciplina? Como que é essa relação? Bom, em primeiro lugar, eu sempre coloco para os alunos, eu me consolido com eles em várias situações, né? Eu entendo toda a angústia que eles têm. Eles perguntam, professora, qual é a fase mais difícil do estágio? Aí eu sempre digo, encontrar o lugar para estagiar. Essa era a questão mais difícil. E por quê? Vamos pensar lá em 2012, eu fiz o estágio por 2011, nem se ouvia falar de neuropsicopedagogia, não se abria portas para neuropsicopedagogia. Eu lembro que, inclusive, tinha alguns de meus colegas que Hoje eu passo por eles, eles me cumprimentam e dizem, nossa, que legal, como tá aí. Mas tinha alguns que diziam, isso não vai dar em nada, esse curso aí é uma furada, isso aí tu tá fazendo, mas não vai poder nunca exercer essa profissão. Só que na época, assim, como eu coloquei, eu acho que muitos de nossos alunos, eles não vêm só para a questão de querer ou não exercer uma profissão. A gente vem para buscar, para agregar conhecimento na nossa prática, Uhum, né? Independente se o curso é clínico, independente se ele é institucional, você quer agregar valor àquilo que você já faz, aquilo que você pode melhorar. E isso eu sentia muito em termos de educação. Eu trabalhei numa das escolas que ela foi inclusiva, desde que eu entrei, ela sempre foi uma escola inclusiva. Mas dentro dessas questões existe um diferencial de tu trabalhar com uma criança sem tu saber, de certa forma, o como você agir com ela, o que você precisa elencar para entender quais as habilidades que ela tem desenvolvida, quais as habilidades que ela não tem desenvolvida, do que você ter esse diferencial que a neuropsicopedagogia te proporciona, né? Então, ela não faz uhum. a gente trabalhar tanto no educador, como educador, no achismo. Ela faz tu ter evidências. E isso faz todo o diferencial. Então, Uhum. nesse sentido. E na questão do estágio, naquela época também era um pouquinho diferenciado, a gente não ouvia falar muito de instrumentos neuropsicopedagógicos, de instrumentos abertos para neuropsicopedagogo. Ela era uma dimensão muito pedagógica. E eu tive, assim, o privilégio de ter aula com a professora Matilde Scheid, que ela, aqui na nossa cidade, assim, ela é uma paixão, ela é uma Ela profissional, é assim, incrível, né? ela é muito, vamos dizer assim, reconhecida, né, pelo papel que ela exerce dentro da educação. E ela tinha esse olhar muito, né, da neuropsicopedagogia com o olhar da neurociência para a prática pedagógica.
porque nós tínhamos uma época que não estava muito definido o que era neuropsicopedagogia. Era 2012, 2013, a sociedade veio só em 2014, então estava assim bem incipiente ainda, né, os primeiros avanços da neuro. Eu lembro que quando terminei o curso, daí eu já era professora, né, no Sensupeg, mas uma das primeiras situações assim que me fez mudar muito, querer saber mais ainda do que eu já sabia sobre neuropsicopedagogia, foi quando eu encontrei um dos vídeos de uma das aulas do Fabrício no YouTube, e aí eu comecei a pensar, peraí, isso aqui não foi praticamente toda a neuropsicopedagogia que eu aprendi, tem alguma coisa equivocada. E coincidentemente, naquela época você estava assumindo a coordenação do curso de neuropsicopedagogia e foi então quando a gente começou a conversar mais, começou um alinhamento maior. Eu lembro da nossa primeira conversa, quando eu cheguei em 2015 de volta para pós, eu lembro da nossa primeira conversa, que eu te liguei e a gente ficou quase 2 horas no telefone. Eu lembro disso. Você lembra, Ana? A gente ficou conversando, falando da disciplina de avaliação. A gente conversou bastante sobre isso. Sim. Bastante. Então, a partir daí, eu acho que logo em sequência também já veio a Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia, que começou a alinhar. Peraí, vamos começar a organizar isso aqui antes que vira, como diz a Rita, né? Começa todo mundo dar pedalada e não fazer nada coerente. E eu acho que nós, a partir da Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia, o neuropsicopedagogo ele só teve ganhos, né? Em 4 anos já ganhamos o reconhecimento de 2 CBOs, um da área clínica, outro da área institucional. Agora eu vou pedir uma pausa, porque na terça, quando eu anunciei que você vinha, eu disse que você tinha um diferencial, que tinha uma informação sobre você que eu só ia contar na live. Então, quem ficou com a gente até hoje vai saber o que eu guardei para contar nesse momento, né? Quando a gente fala do reconhecimento da profissão aqui pela sociedade brasileira, a gente sempre fala que é um reconhecimento com muitas vozes, com muitos rostos. E a professora Ana Lúcia foi uma das pessoas que esteve presente lá na Fundação de Pesquisas Econômicas da USP, no dia do reconhecimento das 2 profissões de neuropsicopedagogo institucional e de neuropsicopedagogo clínico. Então, quando a gente traz a professora Ana Lúcia aqui para conversar, a gente está trazendo alguém que fez história em neuropsicopedagogia, assim como a gente tem outros colegas que também fizeram, e que cada um no seu tempo vai passar por aqui para falar isso, né? Mas até, Ana, já que você comentou, pode continuar teu raciocínio, mas eu queria que você trouxesse a emoção daquele dia, né? Aquele dia e os dias anteriores, né, Angelita? Meu Deus! Logo que alguns de nós, porque não foi um nem outro, foi praticamente quase uma dúzia de pessoas, né? Ficou sabendo que iria participar de um conselho que iria regulamentar a neuropsicopedagogia. Primeira situação que a gente fez foi montar um grupo e o grupo estudar tudo que fazia parte da neuropsicopedagogia, pensar em todas as possíveis perguntas que poderiam nos fazer, verificar se todo mundo realmente estava alinhado com essa situação, para que realmente nós todos falássemos a mesma linguagem, a mesma neuropsicopedagogia. Isso. Então, a gente sabe que no dia, praticamente a gente quase não conseguiria ganhar, né, o CBO da neuropsicopedagogia clínica. Eles praticamente queriam dar somente neuropsicopedagogia, mas eu acho que o grupo foi tão coerente, ele foi tão
soube explicar o diferencial entre um e o outro, soube explicar o diferencial entre o neuropsicopedagogo, o neuropsicólogo, o psicopedagogo, o pedagogo. Isso estava tão alinhado que não tinha como eles não nos deram. Estava muito claro, né? Tinha uma clareza muito grande, né? E eu acho que o orgulho maior de tudo, nós somos o primeiro profissional da educação que temos um CBO clínico. Isso é algo que não existe no Brasil, né? Então, o que eu sempre coloco para os alunos quando eles vêm para cursar após, quantos saberes eles vão acumulando enquanto pedagogos, que esses saberes que tu vai juntar ainda com o clínico faz um diferencial imenso numa avaliação na vida de uma criança, né? Porque não querendo assim desmerecer nenhuma profissão, mas se a gente vai olhar as grades curriculares de demais profissionais que trabalham na clínica, eles não têm, às vezes, várias disciplinas voltadas às habilidades matemáticas, várias disciplinas voltadas à linguagem, leitura e escrita. Então, o profissional da educação, ele tem esse conhecimento, que é um conhecimento técnico, que ninguém tira dele, né? É algo muito diferente. Eu recebo, às vezes, muita avaliação de demais profissionais. Então, eu vejo, o fulano tá bem, não tá bem. Tá, mas tá bem em quê? E que exatamente, né? Existem diversos tipos de atenção, existem diversas submodalidades, né, ou subhabilidades das habilidades matemáticas. Eu tenho que saber mapear quais dessas ele está bem e quais que eu tenho que potencializar na hora da intervenção. Então, E além disso, eu lembro que você também foi uma das primeiras pessoas a escrever sobre neurociências em benefício da educação. Você tem o seu blog, né, com esse conteúdo até hoje. A gente vê muita gente ainda citando artigos que você tem no blog em estudos ou trabalhos que a gente desenvolve na sala de aula. E também você desenvolveu, em parceria com um colega seu, a plataforma Neurons, né, Ana? Que também é fruto da sua formação em neuropsicopedagogia, né? Conta pra gente um pouco disso tudo, do blog, da plataforma, a gente quer saber, vai lá. Bom, o blog, ele foi uma situação assim, já era algo quando eu era aluna, né? Eu estava no curso de pós, daí eu pensei, meu Deus, meus colegas têm que saber disso. Meu Deus, fulano tem que saber disso que a gente está aprendendo aqui. E aí eu me dei conta, assim, porque na época era assim, Angelita, a gente tinha uma disciplina, cada disciplina, no final dela, a gente tinha que fazer uma resenha do conteúdo para entregar para o professor. Eu fiz a neuropsicopedagogia institucional e logo surgiu a oportunidade de fazer a clínica, fiz também. Então, imagina assim, umas 20 resenhas guardadas numa gaveta, e aquilo me incomodava, porque eu pensei assim, meu Deus, isso aqui não é só para quem faz a neuropsicopedagogia, isso faz a diferença na vida do profissional. Eu iniciei colocando essas resenhas no meu blog, né? E foi em 2012 que iniciei esse trabalho. Hoje ele já tem 10 anos, já faz 4 anos que eu praticamente não publico nele, mas ele já tem 5 milhões de visualizações. Meu Deus. Na época. E paralelo a isso, eu montei uma página no Facebook, mas aí eu queria assim que não fosse só focada na neuropsicopedagogia, e eu coloquei neurociências em benefício da educação, tá? Nessa página a gente tem 111 mil seguidores. Hoje faz uns 3 anos que a gente modificou, colocou o nome de Clique Neurons, que foi um projeto diferenciado que eu fiz junto com um amigo, que casualmente
eu conheci ele virtualmente. Um dia apareceu um rapazinho, né, Rapazinho. no Messenger da página de neurociência, perguntando se eu podia compartilhar um artigo dele, que ele tinha escrito. Aí eu fui olhar o link desse artigo, li, eu achei muito interessante, né? Fiz a publicação, coloquei o local de acesso e tudo mais. E desde então, assim, a gente começou a conversar. E ele tinha algo que, para mim, era um diferencial, que ele tinha um conhecimento em termos de tecnologia, em termos de gamificação, que é de uma geração mais jovem, né? É um outro patamar. Quem já é, assim, um pouquinho jovem há mais tempo quanto eu, tem algumas inabilidades, e aí a gente tem que fazer parcerias, né? Então, eu comecei a interagir muito com ele, interagia na época também com o Dr. Leonardo, do Meu Cérebro. A gente fazia troca de páginas, então a publicação que ia num, ia no outro. A gente ficou muito tempo fazendo essas parcerias. Hoje o Meu Cérebro está já bem adiante também, né, que é um outro trabalho diferenciado. Mas ali com o Tiago, a gente foi trocando saberes. Ele trabalhava num colégio que também é muito famoso em São Paulo, o Colégio Bandeirantes. E eu me encantava quando eu via aquelas publicações, por exemplo, aula de ciências, eles faziam uma investigação policial, e aí a criança, ela tinha que ver através de investigação de sangue, né? Qual era a tipagem, a amostra, não sei nem se eu estou falando corretamente, tudo isso. Mas isso, assim, é uma metodologia ativa de forma presencial. E isso me encantava. E isso fazia eu ver que eu trabalhava também muito com os meus alunos, que eram lá do primeiro ao terceiro ano também, com uma metodologia ativa, que na época a gente nem sabia que era metodologia. Nem sabia que o nome era metodologia ativa, né? Isso. E aí a gente começou a interagir e acabamos montando a sociedade, né? Deixa eu só ajeitar aqui. Mas dentro disso, assim, tem algo que eu sempre coloco nas turmas. Vamos pensar assim, né? A gente tem isso eu aprendi numa das formações da minha escola. A gente tem o ovo da pata, né? O ovo da pata, ele é imenso, ele é nutritivo, ele é maravilhoso, mas a gente quase não come ovo de pata. Eu, pelo menos, nunca comi o ovo de pata, né? Eu não lembro de ter comido um ovo de pata. Pois então, mas a galinha, todo mundo come o ovo dela, né? Por que será que a gente come o ovo da galinha e não come o ovo da pata? Aí é o que eu digo assim, a galinha, ela, cada vez que ela vai colocar um ovo, ela cacareja de tal forma que todo mundo fica sabendo daquele ovo, né? Não tem quem não fica sabendo. E através disso, assim, eu entendi. Não basta a gente fazer um curso como esse de neuropsicopedagogia e tu ficar dentro da tua escola ou tu ficar dentro da tua clínica trabalhando como se tu fosse um profissional, assim, vamos dizer, que não tem essa bagagem construída. Tu tem isolado, né? Isso, tu tem que mostrar. Tem que ir adiante. Isso eu coloco muito para os meus alunos. Eu comecei mostrando num blog. Eu nem imaginei que iria um dia lecionar no SensoPeg, não imaginei um dia que eu iria conquistar tantas coisas da neuropsicopedagogia, mas tudo começou porque eu comecei a doar aquele conhecimento que eu tinha, né? Eu sei o quanto que custou pagar cada parcelinha lá das mensalidades, né, da pós, mas aquilo era tão grandioso que a gente tinha que compartilhar, não tinha como ficar guardadinho numa caixinha de segredo. É a velha máxima, né? É o dividir que vira soma, né? Quanto mais eu divido, mais eu vou somando com as outras pessoas, Isso. né?
Então, Angelita, assim, desse meu blog, eu até olhei assim, se tu olhar em termos de artigo científico, tu vai encontrar uns 4 lá com o meu nome. Mas se tu olhar em termos, assim, de meu nome sendo citado de escritas do meu blog, tu vai encontrar mais de 500 citações. Hoje até dei uma olhadinha, assim, aparece nos materiais do governo de Mato Grosso do Sul, apareceu também lá em São Paulo, Ceará, Pernambuco. Então, as pessoas quando Nas fazem aulas dos professores do Censo PEG, na minha aula, tem coisa, tem citação do blog da Ana. quando eles fazem pesquisa, eu acho assim, essa visualização, ela fica presente, né? E cada vez vai, de certa forma, indo adiante o que a gente tem lá publicado. E outra situação também, assim, através disso tudo e de ter essa repercussão, eu tive a oportunidade de, ano passado, participar de um projeto da editora que é a Ediouro, né? Então, eles tinham 10 livros de primeiro a quinto ano e mais uns 5 que eu tive, que eram da educação infantil, para o Plano Nacional do Livro Didático. Então, o que eles queriam? Olha. Que a gente que eu fizesse um material pedagógico em cima disso, e lógico, enchi tudo que eu poderia, né, da visão da neuropedagogia. Eu olhei, até foi semana passada no edital, todos eles foram aprovados já no site do governo, né, federal, e provavelmente o ano que vem vai estar em circulação esse material, aí eu consigo divulgar muito mais esse olhar da neuropedagogia através de narrativas, através de história, o quanto que a gente pode trabalhar funções executivas, o quanto que pode trabalhar memória através de histórias infantis, o quanto pode trabalhar, não sei se a linguagem, né, que já é da fala dos professores, mas esses processos executivos quase não era tão habitual ter no PNLD. Então, eu acho que faz um diferencial. E também, nesse ano, quando eu fiz essa formação com os professores, eram de 2 em 2 meses. Então, cada mês, além de tu ir lá fazer a formação durante uma semana com cada grupo de professores, montei junto, através disso tudo, né? Montei 5 livros, tem 2 ainda que eu estou finalizando. Em primeira instância, eles estão nas mãos dos professores de igrejinha, mas para o ano que vem eu vou colocar à venda, porque ficou um material muito didático, um material que tem materiais para as pessoas poderem utilizarem, baixar, fazer download, trabalhar de forma mais lúdica os conceitos da neurociência aplicada à educação na sala de aula. Quando esse material estiver pronto para sair, que você quiser divulgar, esse espaço aqui vai estar à tua disposição para acolher essa divulgação, tá, Ana? Porque eu penso que nada se constrói sozinho. Quando a gente tem um espaço para poder buscar, para a gente mostrar e falar da neuropsicopedagogia como construção coletiva, quem são as pessoas que sempre se envolveram, não ficar apenas uma pessoa dizendo eu faço isso, eu faço aquilo, mas várias pessoas podendo falar dessa vivência que a gente, né, teve na conquista da profissão, de como a gente chegou no curso, quem são nossos colegas, isso é muito bonito, né? A construção da sociedade brasileira, os congressos que a gente participou, né, que a gente esteve lá, que a gente fez oficina, que a gente fez falas durante palestras, então mostrar um pouco disso mais nas redes sociais, né? A gente não tem esse hábito de fazer isso. A gente não é a galinha, a gente é a pata. Agora, quando eu ouvi você falando, eu pensei justamente assim, nossa, a gente não pode ser pata, a gente tem que contar para as pessoas, né? Então, conte o que eu faço. A gente faz tudo certinho, mas a gente guarda.
né, dentro de algum lugar, e esse guardar faz com que outros que não fazem tudo tão certinho, mas eles cacarejam. E aí vai Eles adiante, cacarejam. eles vão adiante, E né? todo mundo, e eles chamam a atenção das pessoas, todo mundo se volta para eles, e aí aquele que faz certinho, que vai, né, crescendo e construindo, a gente vai ficando esquecido, vai ficando à margem, né? Isso. Mas que legal. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Eu tenho um artigo científico que eu escrevi com uma aluna de Bauru e sobre a história da neuropsicopedagogia. Mas nós não fomos as primeiras pessoas a escrever sobre a história da neuropsicopedagogia. Você veio antes da gente. E você contou, se eu não me engano, até no seu blog, quais foram os primeiros momentos que essa expressão apareceu, onde que foi. E agora eu queria ouvir um pouquinho de você, quais conhecimentos que você tem sobre a história da neuropsicopedagogia, que contasse para as pessoas que estão aqui assistindo. A gente já está batendo 38 pessoas assistindo a gente, Ana. Bom, Olha só. Isso é quando legal. eu concluí a neuropsicopedagogia clínica, né? Eu me interessei muito em saber de onde que veio a expressão neuropsicopedagogia. Porque, Angelita, vamos pensar 2012. Se neuropsicopedagogia era uma novidade, neurociências também era, tá? Praticamente não tinha material de neurociências naquela época. O que tinha era a Kátia Chadish, que tinha neurociência e educação. Aí eu botei neurociência em benefício da educação e o meu cérebro. É o que nós tínhamos em termos de neurociência, assim, que era mais acessível para profissionais da educação poder olhar. E aí o que aconteceu? Quando eu comecei a escrever o artigo de neuropsicopedagogia, eu queria saber a história. Eu olhei em vários lugares, eu lembro que eu liguei até para o Sensupeg para fazer uma entrevista, eu acho que foi até a Patrícia, eu não lembro o sobrenome dela, que me atendeu. Atives? Eu acho que foi essa, tá? Não sei te dizer. Que me atendeu, mas ela estava até ocupada naquele momento, então ela também ficou de enviar algumas informações. Aí eu, como tu viu, não sou muito de esperar. Fui adiante, né? Comecei a pesquisar. Então, o que eu visualizei? No Brasil tinha algumas disciplinas que eram dentro dos cursos de educação. Por exemplo, na URGS havia uma disciplina que se chamava Neuropsicopedagogia, na PUC também, mas eu lembro que da PUC eu até liguei para conversar um pouquinho mais, a pessoa me atendeu, depois ela me enviou o e-mail, e ela explicou que eles montaram a disciplina, mas não teve nenhum profissional que se interessou pelaquela disciplina que era eletiva, né? Que tu não precisava. Então, eles acabaram tirando da grade curricular. Teve uma tese, uma monografia, eu acho, ou a tese de doutorado de alguém do Rio de Janeiro, que eles fizeram com crianças surdas, um programa também de estimulação neuropsicopedagógica, mas ela também, entrei em contato com ela me enviou várias imagens do que era esse programa, como funcionava, mas não era ainda algo assim que a gente pudesse escrever. Então, o que eu comecei a procurar? Em sites que não eram do Brasil. Então, procurei pela Espanha, encontrei muitas questões da neuropsicopedagogia. Colômbia também, Colomba. Agora já estou... Peraí, deixa eu só lembrar um pouquinho. Eram sites no México, se eu não me engano, e mais acima... Vou estar falando mentira daqui a pouco. Portugal? Não era aqui para cá, na América, mas... Na América do Sul. América do Sul, tá? Não lembro agora exatamente, tá? Então, um dos sites daqui, que, aliás, na Argentina também, encontrei muito material, Peru tinha,
E eles tinham muito um autor que se chamava, uma autora Delgado, que ela foi uma das primeiras a trazer um conceito de neuropsicopedagogia que trazia essa relação da neurociência com a aprendizagem, e na Espanha já era um pouco diferente. Na Espanha eles tinham muito conceito da psicopedagogia com o conhecimento da neurociência, tá? Então, o que mais a gente se encaixava era aqui na América do Sul, o que aparecia em termos de neuropsicopedagogia para cá. Mas eles também não tinham uma neuropsicopedagogia ainda bem consolidada como a gente tem aqui no Brasil atualmente. Então, eram questões muito incipientes. Se a gente olhar, tanto nos sites não se desenvolveu também tanto quanto se desenvolveu aqui no Brasil. No Brasil, o pessoal abraçou e, vamos pensar assim, é um dos cursos muito procurados. Nossa, eu não sabia que você tinha feito uma pesquisa tão ampla, até em outros países, que não só no Brasil, mas em outros países. Para mim foi... Essa informação é nova, né? A gente precisa registrar isso, porque você, além de tudo, é uma precursora no registro da história da neuropsicopedagogia no país. Então, a gente precisa criar um registro disso, né, Ana? Porque, olha só, eu não tinha essa noção. Eu tinha noção da PUC, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, essa pesquisa com surdos, eu também tinha essa referência que você falou, mas, e da Espanha eu tinha, agora eu não lembro se é da Espanha ou de Portugal, mas é um outro país da Europa que eu vi que ela é muito voltada para a área da psiquiatria, para a área médica, ela não é tão voltada para a área educacional, pelo que eu cheguei a estudar. Quanto conhecimento, hein? Que jornada que você tem para contar aí pra gente, hein? Sim. Poxa vida. Até o nome da pesquisadora inicial era Jennifer Delgado, né? Então foi a primeira, assim, que tu pode encontrar na história mundial, que ela tem um artigo escrito sobre neuropsicopedagogia, e o dela era muito voltado à neurociência com a educação. E depois a gente vai olhar também que aparece a nossa neuropsicopedagogia, ela é muito parecida com o que a Tokuhuma, esqueci o sobrenome, a Grace... a Tracy Tokuhama Espinosa. Isso aí. Sim. É muito parecida com o que eles trazem, né? Dessa questão da neurociência. A Tracy, eu assisti uma palestra dela em 2016 e ela fez uma fala assim que inclusive eu coloco nos meus slides de aula, eu ouvi isso, né? Que os conhecimentos da neurociências só vão chegar na sala de aula através da pedagogia. Então eles acreditam muito nesse caminho da neurociências vir até a educação pela via pedagógica. Isso. Então, e eles valorizam, ela na fala dela valoriza muito a questão da docência, né, do docente com um papel muito ativo nesse processo. Então, assim, realmente ela é maravilhosa, né? Isso. E Angelita, assim, agora que, pegando o gancho que você colocou, eu vejo muito isso, e eu ressalto muito nas aulas isso, né? A questão do professor, desse conhecimento do professor e agregar essa questão da neurociência. E aí entra muito aí, agora já vou fazer divulgação, esse projeto que eu tenho com o Thiago, esse que a gente montou uma plataforma de avaliação e intervenção para crianças, né, em processo de alfabetização. Então, o que eu levei para ele, na verdade, os conhecimentos da neuropsicopedagogia, e o que ele trouxe para mim é esse conhecimento da tecnologia, né? Então, hoje eu vejo assim que a gente tem um instrumento ecológico de avaliação de crianças, porque muitas vezes aconteceu várias vezes, mas essa semana eu dei 2 devolutivas para famílias diferentes, e nas 2 devolutivas a gente tem um teste padronizado, que às vezes ele não tem uma sensibilidade
de Uhum. captar exatamente o que aquela criança está tendo de dificuldade. Tá? A gente entende que não existe nenhum instrumento que ele é totalmente assim 100% eficaz, né? Mas às vezes tem discrepâncias muito grandes. Uhum. E que através da nossa avaliação a gente consegue captar muito do comportamento da criança, porque ela, num primeiro momento, ela não sabe que ela está sendo avaliada, ela pensa que é um jogo. E aí, no jogo, ela mostra muito dela, né? E a gente consegue daí ter um perfil bem mapeado. E quando eu faço principalmente o teste de atenção, eu utilizo as escalas da Edilene e comparo com a minha plataforma e fecho assim quase que 100%, que aparece tanto no campo da Dá para escola, fazer uma correlação. uma correlação. Então, nesse sentido, assim, tem instrumentos que quando... Porque se a gente pensar um instrumento da Edilene, ele vai a campo, né? Ele não é algo que fica só no consultório. Ele vai a campo para entender essa Sim. criança. E é o que a gente traz também. E dentro da plataforma, agora eu vou ter que aproveitar o espaço. Aproveita, aproveita e conta para todo mundo, para quem quer conhecer, como é que faz, aonde pode encontrar, porque assim, é sempre mais um recurso lúdico para a gente ter na nossa lista de instrumentos de trabalho, né? Como é que faz, Ana? Conta Tá. para nós. Então, na verdade, assim, a gente tem um site que se chama cliqueneurons.com.br, tá? Depois até eu mostro ali. Então, a criança, ela passa por um processo de avaliação, até eu posso mostrar aqui, se... eu acho que não vai aparecer, não. Acho que não aparece. Porque pega a claridade. Então, a criança, quando ela passa por esse processo de avaliação, sai um gráfico radar, mostrando quais as habilidades que ela tem desenvolvida ou não em determinada área. Mas toda avaliação ela é feita por um personagem. Tá? Então, separei até aqui para mostrar para vocês. Então, a gente tem aqui a Lina Neurons, que ela é uma abreviatura de mielina. A gente tem o soma, que é o soma mesmo, né? A gente vai ter a glia, que é a glia. A gente vai ter o Ravi, que vai lembrar os nódulos de Ranvier. A gente tem o axis, que é do axônio, né? Então, pode até ver as perninhas compridas dele. Nós temos também o outro, que é o Schwann, que vai lembrar as células de Schwann. Cada personagem deles, eles têm uma dificuldade de aprendizagem. Mas acontece que eles viviam num planeta e eles não tinham essa dificuldade. Só que veio o cortisol. E o cortisol, ele roubou o que a gente chama de joias do saber. Tá? Então, tem as joias do saber, que a gente tanto tem em pedrinhas, quanto tem... vou mostrar aqui. Isso aqui, na verdade, eu compro nas lojinhas aí de bazar. Porque às vezes a gente até faz jogo, então utiliza as joias do saber, né? E a criança, na verdade, tu tem toda uma narrativa que a gente disponibiliza gratuitamente. O primeiro livro, assim, que a gente tem contando a história dos nêurons, porque as crianças elas vão se identificando. Aí, por exemplo, quando chega um dos exemplos que eu sempre conto, da Lina, que ela tem TDAH, mas ela é muito inteligente. E aí eu tenho pacientes meus que dizem, meu Deus, mas então sou eu, porque eu também sou inteligente. Mas eu não consigo, às vezes, aprender porque eu me distraio demais. Então eles se identificam. Eu disse, pois é. Só que agora tu tem uma incumbência. Tu vai ter que ajudar a Lina a conquistar a joia do saber. As joias não podem ser compradas, elas têm que ser conquistadas. E como é que a gente conquista? Tu vai ter que estudar para poder ajudar a Lina a conquistar as joias do saber, né?
Então, uma das minhas pacientes, ela tinha grande dificuldade em leitura, como ela queria muito ajudar a Lina a ganhar joias do saber, que daí a gente tem até figurinhas virtuais e a gente tem cards que para mim, eu mandei imprimir e colocar em decalque, que daí eu dou para criança, ou então a gente monta um álbumzinho, vai falando as conquistas dela. Aí essa menina pediu para a mãe colocar um despertador no celular. Toda vez que tocasse aquilo em determinado horário, ela ia parar tudo que ela estava fazendo para poder pegar e treinar, pelo menos ler uma frase por dia, para treinar a leitura, porque ela tinha muito que ajudar essa personagem. Porque era muito triste, coisa linda. Né? Ela não conseguir mais ler, não conseguir fazer mais as atividades, porque foi roubada nesse saber. Então, tu traz uma narrativa, e não é só o estimular por estimular, é um estimular com uma história que vem contar toda uma perspectiva. A gente tem vários materiais que, ano que vem, assim, que vai intensificar mais ainda, mas alguns que eu posso, que já está lá no blog, né? No blog não, dentro da plataforma. Da plataforma. A possibilidade de baixar fichas para fazer a atividade no consultório. Para o ano que vem a gente tem o que a gente chamou a mochila da Lina, a mochila do Xuan, a mochila de não sei o quê, e ela vai ter vários espaços para colocar joinhas do saber. Então, o clínico ou profissional da educação, porque a nossa plataforma ela é pedagógica, né? Ele vai poder atribuir joias do saber para a criança cada vez que ela consegue desempenhar uma atividade que foi bem sucedido, que ela se esforçou. Joia. E além dos jogos virtuais que a gente tem lá dentro, né? Então tem toda essa perspectiva também para a criança. Ana, eu tô aqui olhando o horário, tá dando 8 horas e dizem que dentro de 1 hora o Instagram derruba a live, que não pode ter mais de 1 hora. Então, eu acho que a gente tem que ir para as considerações finais. Que pena, eu nem vi passar esse tempo, foi assim, muito rápido. Eu olhei agora e pensei, nossa, falta 3 minutos para as 8. Então, eu acho que a gente pode fazer as considerações finais, né? Não sei se você quer começar fazendo, mas fique à vontade aí. Mas eu vejo que foi um momento grandioso, muitos corações, muitas curtidas, 39 pessoas com a gente. Acho que a gente fez sucesso. Sim, até pelo horário, né? Que tá todo mundo meio que voltando, meio que... Bom, Angelita, sim, em primeiro momento, agradecer a oportunidade, né? E eu sou apaixonada pela educação, eu sou apaixonada pela neuropsicopedagogia. Eu repito isso em todas as minhas aulas. A neuropsicopedagogia, ela me abriu muitas oportunidades para mim entrar num universo que era muito diferente daquele que eu tinha enquanto professora, né? Então, praticamente assim, vamos pensar, de uma vida de 30 anos dentro de 2 escolas, dentro de uma relação mais, vamos dizer assim, municipal entre profissionais. A neuropsicopedagogia me deu oportunidade não só do Brasil, porque eu tenho várias amizades que estão em outros países, que me conheceram através do blog, através da página de Neurociência e Benefício da Educação, ouvem falar da neuropsicopedagogia e vêm saber sobre isso, né? Tenho vários alunos e ex-alunos que vêm, ou às vezes profissionais de outro lugar que vêm pedir supervisão técnica relacionada à neuropsicopedagogia dentro da área que eles atuam. Então, eu acho assim, todo professor deveria ter a oportunidade, ou se dar a oportunidade de entrar no curso de neuropsicopedagogia, mas um curso que realmente tivesse a qualidade, né? Não, porque não é qualquer curso de neuropsicopedagogia.
né? Não querendo assim, vamos pensar, dizer que esse é melhor ou aquele é melhor, não, mas realmente um curso que possa trazer conhecimento, que possa fazer com que ele tenha vontade de compartilhar os saberes dele, que ele tenha vontade de que outras pessoas venham cursar, que ele tenha vontade de escrever sobre a neuropsicopedagogia. Ai, que lindo! Tá saindo corações dos seus olhos. A única assim, coisa, em 2012 eu escrevi uma das últimas palavras que eu coloquei, que a neuropsicopedagogia ela tinha que deixar de sair, né, só da fala e tinha que ter uma escrita, uma história dela. E eu acho que através do Senso PEG aconteceu isso, né? Ela saiu só da fala, ela tem uma história, ela tem uma identidade, ela foi acolhida por uma sociedade que trouxe um vislumbre imenso para ela. É isso. Nossa, Ana, que lindo. É encantador ver você falar. Transpira, inspira, motiva a gente ouvir a sua fala. Eu te agradeço muito por estar aqui comigo e acreditar nesse projeto Histórias de Vida com Neuropsicopedagogia, por inaugurar esse ciclo de lives que vão durar os meses de outubro, novembro e dezembro. Depois de você, já tem mais 5 colegas nossos que vão vir aqui. Na sexta-feira que vem não vai ter colega aqui comigo, eu vou vir sozinha, vou falar de uma temática voltada à neuropsicopedagogia ainda, que a gente lança durante a semana. Mas muito, muito, muito obrigada. Muitas bênçãos na sua vida, tá? E esse espaço está à sua disposição também para o que você precisar, sempre que você precisar, assim como a Angelita, que te admira tanto como profissional também, ó. Um beijo, um carinho para você, tá? Fica com Deus. E, pessoal, 40 pessoas neste momento a gente acabou de bater. Vai ficar gravado, a gente sobe esse vídeo pro YouTube, pro canal, meu canal no YouTube, pode compartilhar, pode mandar para todo mundo. E todas as histórias vão ficar lá no canal para as pessoas poderem acompanhar gratuitamente. Obrigada novamente, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade. E muito obrigada a todos que participaram. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Até mais.